Boa tarde, gente. Hoje, domingo, 28 de fevereiro de 2016, 14 horas e 21 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Abolição, no Zona Norte Carioca, com temperatura neste momento de 39 graus. Nós tivemos hoje temperaturas de 41,4, a máxima registrada no momento em Guaratiba, a Abolição atingiu 40,9 e os outros bairros como Rio Centro e Botânicos, temperaturas estimadas em 38,6 e 30 graus, respectivamente. Então, nós começamos aqui nosso edição do tempo do início da semana, comentar sobre o que está acontecendo, o que deve acontecer para os próximos dias aqui na nossa cidade, também no nosso grande Rio, e também para fazer algum tipo de alerta. O Rio de Janeiro, nesse momento, está com a temperatura muito elevada, como todo mundo está sentindo, obviamente, e nós estamos aí agora com uma brisa soprando agora do quadrante sul. Essa brisa deve aumentar as velocidades devido à chegada de uma frente fria. Nós estamos com uma pré-frontal no momento. Essa frente fria, que está agora no momento chegando ao estado de São Paulo, vai começar a atingir as próximas horas aqui o Rio de Janeiro, causando até mesmo um aumento na nebulosidade, até mesmo algumas pancadas de chuva, e não está descartado o risco de pancadas de chuva moderada a forte, até mesmo ocorrências temporais, não de forma generalizada, até de forma até pontual, ou seja, de forma isolada. Ou seja, pode acontecer chuva mais ali próximo da Baixada Fluminense, nos bairros que fazem limite da Baixada Fluminense, como por exemplo Pavuna, também Anchieta, outros bairros como Vigário Geral, Parada de Lucas, Irajá também pode ter ali alguma pancada de chuva, como normalmente sempre chove, em alguns bairros como parte de Campo Grande, Bangu, mais próximo ali da parte da Serra. Mas não está descartado realmente vai acontecer essas pancadas de chuva em pontos também da Zona Sul e também da orla aqui da nossa cidade. Bom, então nós estamos com a frente fria chegando, que ela vai começar a influenciar o tempo aqui no Rio de Janeiro, ao desenvolvimento de alguns núcleos de chuva já ali na parte ali do Vale do Paraíba, ou seja, de São Paulo, se deslocar ao Rio de Janeiro, e também até mesmo aqui no nosso estado, ali no sul do estado, e também na parte de Minas Gerais, estamos também tendo alguns movimentos de núcleo de chuva. E esses núcleos de chuva podem estar vindo aqui para o Rio de Janeiro. A ideia, na verdade, é que o Rio de Janeiro já comece, a partir de hoje à noite, já ter uma mudança do tempo. A gente deve ficar com o tempo mais carregado, independentemente se cai a chuva ou não aqui de forma generalizada aqui na nossa cidade, também no grande Rio. A gente tem aumento dessa nebulosidade e já a partir de amanhã a gente já tem o vento soprando de forma mais constante do quadrante sul. Então a gente, para amanhã, a gente fica com o tempo ainda bem abafado ainda, com a temperatura máxima atingida de 31 até mesmo 33 graus em algumas regiões do Rio, mas devido a esse aquecimento ainda durante o dia, a gente tem aí normalmente essas ocorrências de pancadas de chuva, sendo que como a gente tem uma frente fria que vai estar mais deslocada aqui ao largo do litoral do Rio de Janeiro e com a mudança dos ventos que vão soprando do quadrante norte, vão estar soprando do quadrante sul e com a injeção de uma massa de ar mais fria até que ela está vindo do sul do país em direção aqui a São Paulo e Rio, o choque térmico vai potencializar essas pancadas de chuva aqui, sim, ou seja, de forma generalizada em toda a região aqui do Rio, Baixa Fluminense, região serrana e também sul do estado. O que a gente deve esperar é que a partir do meio da tarde já aconteçam as pancadas de chuva. Então, para as pessoas que vão tem um compromisso amanhã, a gente faz um alerta que tenham bastante atenção nos seus deslocamentos, porque a gente deve enfrentar problemas amanhã em decorrência dessa chuva. Vale lembrar que a gente tem 2 dias de alerta. Tá? Nós temos na segunda-feira e também na terça-feira, porque na segunda-feira a gente tem como se fosse uma pancada, ou seja, a frente fria vai chegar de fato aqui no estado do Rio de Janeiro, mas essa frente fria chegando aqui era bastante quente e potencializar assim essas questões de chuva. Então a gente tem para segunda-feira realmente o tempo começando realmente bem abafado, até o sol pode vir a aparecer realmente em alguns momentos do dia, mas à tarde o tempo já fecha de vez com essa ocorrência, essas pancadas de chuva. Realmente está sendo previsto temporais aqui no Rio de Janeiro e a gente deve ter realmente volumes bem grandes de chuva, ou seja, muito volume de chuva que deve variar em torno aí, em média de 40 mil de chuva, ou seja, deve estar chovendo aqui amanhã no Rio de Janeiro em torno de 1/4 que é previsto, de 1/3 a 1/4 que é previsto todo o mês de março, ou seja, de fevereiro, como 29 de fevereiro, mas a gente tem aí como fevereiro e março tem praticamente a mesma média pluviométrica dos últimos 30 anos. A gente deve ter de 1/3 a 1/4 de chuva caindo, tanto na segunda-feira, no dia 29, como no dia 1º de março, que cai na terça-feira. Então, galera, realmente bastante atenção que a gente deve ter uns problemas aí na cidade durante esse período. Então, as pessoas que vão, de repente,
se joga grandes distâncias, muito cuidado, não deixe de levar o guarda-chuva e de preferência um calçado bem confortável para a chuva, porque a situação amanhã e terça-feira vai ser realmente bem delicada, tá certo? Então, para o resto da semana, a gente prevê aí que na terça, na quarta, quinta e na sexta-feira, a gente deve ter aí uma situação que deve acontecer da seguinte forma. Na quarta-feira, o tempo não devemos ter aí temporais no Rio de Janeiro, a gente deve ter sim algumas pancadas de chuva acontecendo até durante o dia, o sol pode até vir aparecer, causando até mormaço, e em decorrência até mesmo desse mormaço, a temperatura deve até atingir até na marca de 31, 32 graus, com média pluviométrica em torno de 10 minutos de chuva. Já para quinta-feira também a mesma situação de quarta-feira, o sol até aparece um pouco mais do que na quarta-feira e a temperatura sobe mais um pouquinho em torno dos 32 graus. A expectativa é que na sexta-feira a gente não deve ter ocorrência de chuva, se for uma chuva realmente bem fraca e localizada, a temperatura deve atingir em torno dos 34 graus para sexta-feira, tá bom? Então o que a gente deve ter realmente mais urgente mesmo é a partir de amanhã, na segunda-feira e na terça-feira, muita chuva aqui no Rio de Janeiro. Se a gente somatizar aqui, no mínimo deve estar caindo em torno de 60 milímetros até 80 milímetros de chuva, ou seja, uma chuva bastante considerável para 2 dias. Então, para as pessoas que vão para locais que tem beira de rio, ou realmente locais que tem bastante enchente, bastante, muito cuidado, porque a situação amanhã é de atenção a alerta, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Lembrando que hoje tem essa possibilidade de chuva e a gente vai ficar com uma prontidão durante esses 2 dias, na segunda e terça-feira, realmente para a chuva mesmo que deve vir a acontecer. E também, se tiver uma situação até mesmo extraordinária que pode vir a acontecer. Então, a gente vai com uma situação, se acontecer até uma situação melhor, ótimo, mas se por acaso ser uma situação extraordinária também que pode vir a acontecer, já que uma previsão não é nada, realmente vai se confirmar, só mesmo praticamente 1 ou 2 horas antes de acontecer. Então, se acontecer, obviamente, todos os órgãos, até a prefeitura hoje até avisou hoje no Google Comunidade até avisou dessa possibilidade de chuva, até mesmo no sistema alerta do Centro de Operações da Prefeitura avisou esse alerta que deve acontecer essas pancadas de chuva hoje e potencializando na segunda e terça-feira. Então, gente, bastante cuidado aí nesses 2 dias e o alerta aí está dado e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar na linha do tempo do Facebook, que aí a gente vai trocando a ideia, que é a informação que realmente é de que tiver para todos nós. Então, nosso próximo plantão provado do tempo vai ser na quinta-feira, no dia 3 de março, no horário das 22 horas e 30 minutos, 10h30 da noite, para a gente dar todas as informações necessárias para o final de semana, dia 4, 5 e 6 de março. Gente, uma boa tarde a todos, fiquem na paz e se cuidem. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.